Estes tiros mudaram o mundo. It's official. As of just a few moments ago, the President of the United States is dead. On November 22nd, 1963, President John F. Kennedy turned off of Houston onto Elm here in Dealey Plaza, entering a killing zone. Mas quem puxou o gatilho? It tells me that it's possible that although this is a very inferior weapon in many respects, it could have been done. Hoje voltaremos a Dallas, no Texas, para reconstituir o que foi o pesadelo de um país. It was terrible. The bones and everything in tiny little pieces all over the car. Faremos uma busca científica por provas que solucionem o mistério. You can see the smoke right through the bill. Seguiremos os passos de Lee Harvey Oswald. Ready, set, go. Quem deu os tiros que mataram o presidente Kennedy? Many of the people writing some of these conspiracy tales just don't know very much about the subject. Em Reescrevendo a História. Cinco pessoas e o presidente participaram do desfile em carro aberto mais triste da história norte-americana. Hoje, há apenas uma sobrevivente. É Nellie Connolly, que estava ao lado do marido, o então governador do Texas, John Connolly. Everything was eerie and so unreal, so unbelievable and impossible, you would think. Why? Nellie tem lembranças bem claras daquele momento. I turned around and I said, Mr. President, you can't say Dallas doesn't love you. And he grinned, that wonderful grin he has. And then it was just a few seconds. And there was a loud noise. I saw his hands fly up to his neck. And then he just sunk down. The second shot went through John Connolly. He said, my God, they're going to kill us all, and then just fell over it. Blood all over him and all over his clothes. And I couldn't look back, but I heard Jackie say, they've killed him, they've killed my husband, I have his brains in my hand. John Connolly sobreviveu, mas o presidente não. E assim que os tiros pararam de ecoar na Praça Dealey, começou a polêmica. Quem teria atirado? A história oficial diz que foi Lee Harvey Oswald, do 6º andar deste prédio. Outros afirmaram que as balas vieram de outro ponto da praça, de um grupo de atiradores que estava na frente da comitiva, e que Oswald, consciente ou inconscientemente, teria participado de uma grande conspiração. Nellie Connolly não acredita nisso. I think this crazy man, Oswald, was the killer. I think he was in the book depository by himself. And he shot 3 times. And he hit something each time. 1, 2, 3. Uma investigação minuciosa levantou todos os passos e toda a movimentação de Lee Harvey Oswald, um ex-atirador de elite da Marinha norte-americana que se envolveu numa trama de espionagem na União Soviética e que acabara de ser admitido no depósito de livros. Seu passado é alvo de muita especulação, e seus movimentos na tarde de 22 de novembro de 1963 são ainda mais controversos. Por exemplo, em 90 segundos, Oswald conseguiria deixar seu posto na janela do 6º andar, abandonar a arma do crime, descer 4 lances de escadas e sentar-se no refeitório dos funcionários, onde foi abordado por um policial armado? O mesmo Oswald voltou a ser visto 30 minutos mais tarde numa pensão. E 15 minutos depois, a 1,5 km dali, onde teria supostamente matado um policial. Oswald foi preso logo depois. E no dia seguinte, assassinado antes que pudesse ser julgado por seus crimes. É um caso em aberto.
Public opinion surveys taken starting that weekend and for the next 40 years have always shown that at least 50% of American adults do not believe the lone gunman theory. Os locais e horários por onde Lee Harvey Oswald passou naquela tarde estão corretos? Se não estiverem, a versão oficial do assassinato terá que ser reescrita. Um atirador solitário conseguiria disparar 3 tiros de alta precisão daquela posição em 8 segundos ou menos? Se Oswald agiu sozinho, teria ele tido tempo de descer do 6º andar e ser abordado por um policial de Dallas menos de 90 segundos depois? E mais, Oswald conseguiria fugir do depósito de livros escolares, ir até o bairro vizinho de Oak Cliff, a quase 10 quilômetros dali, caminhar mais 1,5 quilômetros e matar um policial numa rua tranquila apenas 45 minutos após o assassinato do presidente? Para descobrir isso, reescrevendo a história, fará várias simulações pela cidade de Dallas para determinar se Oswald, nesse intervalo de tempo, esteve onde disse ter estado e fez o que afirmou ter feito. Além disso, vamos investigar outros possíveis locais de origem dos disparos. O depósito de livros escolares seria o único lugar de onde o atirador poderia ter matado Kennedy? Para responder a essas perguntas, Reescrevendo a História reuniu uma competente equipe de peritos. Gary Mack, historiador do Museu do 6º Andar. Michael Yardley, atirador de precisão. E David Perry, historiador. Combinando o conhecimento deles nas suas respectivas áreas e aplicando a ciência do século XXI aos fatos que ocorreram no ano de 1963, podemos encontrar respostas que talvez lancem uma nova luz sobre o assassinato de Kennedy. Nossa investigação começa no ponto zero da tragédia de Dallas, o depósito de livros escolares do Texas, onde Lee Harvey Oswald trabalhava. One of the lingering questions is, could Oswald have gotten those 3 shots off in the time required? Everybody likes to volunteer their opinion on this subject. We have a lot of hunters come through the 6th Floor Museum, and half of them say, oh, piece of cake, easy shot from here. And the other guys go, I don't see how the hell he did that. Começaremos pelo mais simples. Determinar se é possível, a partir do 6º andar, efetuar 3 disparos precisos num intervalo de 6 a 8 segundos. Se for possível, a tese de Oswald como único atirador continua válida. Mas, se for provado o contrário, então outros atiradores podem ter participado da conspiração para assassinar o presidente. Paul! Nosso primeiro desafio foi encontrar um atirador de precisão capaz de tentar esse feito. Os teóricos da conspiração podem questionar a habilidade de Lee Harvey Oswald com o rifle, mas não há como questionar a habilidade de Michael Yardley como atirador. We're on a clay pigeon shooting range, and you may be asking, why is that relevant to the project? Well, because to shoot a clay pigeon, you've got to shoot ahead of the target to hit it. O próximo problema é a arma. Logo após o assassinato, a polícia efetuou uma busca no depósito de livros escolares do Texas e atrás de umas caixas, perto das escadas do 6º andar, a 60 metros de onde estaria o atirador, encontrou um rifle de repetição italiano da marca Mannlicher Carcano. Um exame de balística indicou que ele havia sido usado recentemente. Precisamos encontrar esse mesmo modelo de rifle para a nossa reconstituição. Mas Michael aponta uma característica do rifle de repetição que pode trazer problemas. O atirador teria que recarregá-lo 2 vezes no intervalo de 6 segundos. One of the issues is the cycling time. You start timing when I pull the trigger. We're on 4 seconds. And I'm going pretty quickly, and I'm not even attempting to aim. So there's been no allowance for recoil. No allowance for recoil, no allowance for aiming. Para garantir que os testes não sofrerão interrupções, compramos 3 rifles e os passamos ao armeiro Frank Robinson. Ele restaurou os rifles, instalou miras telescópicas autênticas e deixou as armas em perfeitas condições.
Como o 6º andar do depósito de livros é hoje um museu e o local dos disparos está fechado ao público, tivemos que encontrar uma área onde pudéssemos recriar a Elm Street para fazer os testes. Achamos um lugar a apenas 15 minutos da Praça Dilley, um grande descampado perto do rio Trinity. Faremos algumas modificações para torná-lo a nossa Praça Dilley. Nesta estrada, que será a nossa Elm Street, há uma estrutura de concreto com quase 8 metros de altura. Precisaremos montar uma torre em cima dela para chegar aos 18 metros e 30 centímetros. A mesma altura do 6º andar do depósito de livros. Escolher o veículo foi outro desafio. Decidimos usar um modelo parecido ao da limusine presidencial. Como usaremos balas de verdade, é melhor que ele seja rebocado pela estrada a cerca de 16 km por hora. Para aferir a velocidade do carro, usaremos um radar. And as this vehicle is coming up the road, the speed will be displayed on this LED display. Okay. And that will show and verify that we're exactly at 10 miles an hour, plus or minus about a half a mile an hour at that speed. Continuamos preparando a área, enquanto Michael testa a Mannlicher Carcano em alguns alvos fixos. De novembro de 1963. A limusine presidencial descia a Elm Street e o estampido de tiros deixa a multidão estarrecida. Just a moment, we have a bulletin coming in. We now switch you directly to Parkland Hospital and KBS News Director Bill Hampton. The President of the United States is dead. A vida nos Estados Unidos jamais seria a mesma. We were full of the joy of living and the joy of working and helping, and I felt like that Jack and John could do a lot of things for this country and Texas. We owed the world, and we were ready to charge. And I think they could have done good things. Ao efetuar a busca no 6º andar do depósito de livros escolares do Texas, a polícia de Dallas encontrou 3 cápsulas deflagradas e um rifle pertencente a Lee Harvey Oswald. A investigação promovida pela Comissão Warren concluiu que foi desta janela que Oswald fez os 3 disparos que mataram o presidente Kennedy. Mas esses tiros poderiam mesmo ter sido disparados? Para saber a resposta, reescrevendo a história, resolveu reconstituir a cena com o atirador Michael Yardley, numa área adaptada para reproduzir as mesmas distâncias da Praça Dilley. Conseguirá Michael efetuar os 3 disparos com a Mannlicher Carcano, incluindo o tiro certeiro no intervalo de 6 a 8 segundos? As condições da arma não eram muito confiáveis, e isso preocupou Michael. Hold it, stop. The weapon jammed up because the cartridge failed to feed. A área de tiro está pronta e o veículo na posição. Oswald não teve a chance de praticar. Portanto, a primeira tentativa de Michael será a prova de fogo. As câmeras são ligadas e o Lincoln avança. Ele acerta a melancia na primeira tentativa e ainda faz mais 2 disparos certeiros no alvo de papelão em apenas 7 segundos e 87 centésimos. Para ter certeza dos resultados, fizemos outras 6 simulações, disparando um total de 21 tiros. O rifle voltou a falhar. Oh, it's malfunctioning again. Mas, quando funciona, Michael acerta o alvo sem maiores problemas. Stop here. So what do you think this tells you? It tells me that it's possible, that although this is, a very inferior weapon in many respects, it could have been done.
Mas o teste revelou um dado alarmante sobre a confiabilidade deste rifle italiano. Misfire! Dos 21 disparos efetuados, a arma de Michael falhou em 5. Ou seja, falhou em 23% das tentativas. Oh, God, it's horrible. Imagine como a história teria sido diferente se a arma de Lee Oswald tivesse falhado no terceiro disparo. Mas nossa reconstituição está apenas começando. Michael conseguiu disparar os 3 tiros dentro do tempo, mas será que consegue atingir os alvos com a mesma precisão mencionada no relatório Warren, um nas costas e outro na cabeça? Como não podíamos usar balas de verdade num alvo humano, resolvemos recorrer à tecnologia do laser. Faremos a reconstituição à noite e a luz verde do laser irá traçar a trajetória dos disparos. Os técnicos irão adaptar o laser em um dos rifles Mannlicher Carcano, modificando o mecanismo de disparo. We've modified this rifle to accept a momentary push-button switch that's activated by the trigger. Really? So that when this trigger is pulled, the precise moment the hammer falls would have fallen on the bullet, it activates a shutter on the laser. Como alvo, iremos usar um Lincoln 1962 conversível e atores representarão o presidente e a primeira-dama. Como medida de segurança, os atores usarão óculos de proteção que filtram completamente o laser. Em poucos instantes, o Lincoln entrará na área do assassinato. E o laser irá brilhar na noite densa. Durante o teste, Michael descobriu algumas coisas a respeito da posição do atirador, conseguindo até mesmo penetrar na mente do assassino. So, Michael, what is it like using laser ammunition in a gun? Well, actually, Dan, it's very interesting because you don't have the recoil to distract you. So you really get to understand the dynamics of the shot, the biomechanics of the shot, Right. rather better than with live ammunition. And what I discovered there was that on the first shot, your body position's pretty convoluted. It's quite difficult. The second shot is a little easier, but it's still quite difficult. And strangely enough, it's the final shot, the distant shot, that's the easiest. A comissão Warren afirmou que foi o terceiro tiro que matou o presidente. Os que acreditam numa conspiração podem alegar que Michael é simplesmente melhor atirador que Lee Harvey Oswald. Neste caso, Oswald só precisou de um pouco de sorte para mudar o curso da história. Mas o tiro que matou o presidente Kennedy partiu mesmo do depósito de livros escolares do Texas? Ou veio de outra direção? Well, there's enough room down in here. A person could be in here. Hand me that camera. Let me see if I can get a shot. Gary, go out to the final shot mark. I'll try to film it and also visualize if that could be done. All right, I'll run out to where Kennedy was. Okay. Para marcar o local onde Kennedy estava quando foi atingido, os pesquisadores fizeram um X na Elm Street. Se Dan, que está dentro da boca de lobo, conseguir ver Gary, o atirador poderia ter disparado dali. No, I can't see him. There just isn't enough clearance to do that. But regardless, I'm at the extreme end and there's no way you can see Gary. You couldn't do it. I don't know who thought of this theory, but this is ridiculous. Isso elimina a boca de lobo da Elm Street. Mas há outras duas teorias. There are two other sewer theories, and they both involve the triple underpass. And Ben, you've got the diagram there. Okay. The theory is that there was a shooter on the north end of the triple underpass up here, and a shooter on the, or maybe a shooter on the south end of the triple underpass. Usando a tecnologia do laser, testaremos os possíveis ângulos de tiro em ambas as posições do viaduto. Primeiro do lado sul. A limusine com os atores segue pela Elm Street a 16 km/h.
Michael Yardley dispara da posição sul do viaduto. Desta posição, ele poderia acertar a cabeça do presidente, mas um dado novo derruba essa teoria. Aerial photos taken that day show that area clearly, and there was no opening. So it was put in much later? Much later. So that sewer theory is out right away. Agora levaremos o laser para o extremo norte do viaduto. Existe um consenso de que havia uma boca de lobo aqui, mas existem alguns problemas. We know from the pictures that there were 3 men standing on the middle of the steps there, so they were in the way. Right. And there's a tree that was there then, it's no longer there now, but you know, when you're scanning across the area, the trees get in the way, and the line along the fence is such that you'd only have a fraction of a second to even find President Kennedy and find him in the motorcade. As duas posições oferecem ângulos possíveis de tiro, mas ambas teorias trazem dados controversos. Será que o atirador estava em cima do viaduto? There were railroad employees up on top of the triple underpass, and they were all known to each other, and they all insisted there were no strangers up there, but yet the theory persists, and I don't know what one could do about it. O laser indica que a trajetória era possível, mas pessoas e obstáculos no local invalidam as duas teorias. That's the thing about the Kennedy assassination. You can have your doubts about parts of it, but there's no hard evidence of anyone other than Lee Harvey Oswald. E uma das polêmicas envolve Lee Harvey Oswald e o que ele teria feito depois do assassinato. Os fatos são os seguintes. Às 12h30 temos os tiros na Praça Dilley. Imediatamente, o policial de Dallas, Marion Baker, vai para o depósito de livros escolares do Texas. Ele para sua motocicleta e entra no prédio à procura de algum suspeito. Ele pede ajuda ao administrador do depósito, Roy Trulli, e juntos continuam a busca subindo correndo as escadarias do lado noroeste. Baker vê Lee Harvey Oswald no refeitório do segundo andar e age prontamente. He went into the lunchroom and with gun drawn, and Oswald turns around and Baker goes up to him with his gun in his belly. And by that time, the manager, Trulli, comes in and says, well, he's okay, he works here. So the cop turned and left. Isso ocorreu 90 segundos depois do assassinato. E a expressão facial de Oswald é importante. And there wasn't anything about Oswald's demeanor that made him suspicious, as it turns out. He wasn't out of breath, he wasn't, huffing and puffing, he didn't act nervous, he just acted surprised, as anyone would with a gun in their stomach. Há duas versões possíveis para o encontro de Oswald com o policial. A primeira é que ele levou menos de 90 segundos para deixar o sexto andar e descer 4 lances de degraus até o refeitório sem perder o fôlego. A segunda foi apresentada no filme JFK, de Oliver Stone. Oswald estava no refeitório o tempo todo e outro atirador teria matado o presidente. Reescrevendo a história, resolveu checar qual das duas seria a verdadeira. O sexto andar do antigo depósito de livros escolares do Texas foi transformado em museu. Portanto, teremos que encontrar um local parecido. Após uma cansativa procura no centro de Dallas, encontramos um prédio semelhante construído na mesma época. It's amazing how this warehouse looks so similar to the Texas School Book Depository. The first time I came up and took a look at this whole floor, I really couldn't believe it. It's almost the same dimensions and has the same look as the 6th floor at the Texas School Book Depository. Estabelecemos o trajeto com base nas imagens feitas pouco depois do assassinato. O historiador Dave Perry estabeleceu um percurso que reproduz com exatidão a distância que Oswald percorreu no sexto andar. Okay, but in the movie JFK, they show Oswald running. Was he running at any time during this? Well, that's what our little evaluation is going to find out. We'll find out if Oliver Stone was right. We'll find out if the Warren Commission or the Secret Service was right. Dave, how does this... A escadaria de madeira é idêntica à do depósito de livros escolares do Texas, com 9 degraus em cada lance e 2 lances por andar. Ao final de 4 lances, uma porta dá acesso ao segundo andar. So what we have here is the mock-up of the 2nd floor, and the lunchroom area would be off in this direction. Right. This area here would be the vestibule, okay, where Marion Baker saw him through the small glass
frame, and Oswald was headed away from Baker in the direction of the lunchroom. Estas imagens, feitas em 1963, mostram que o policial Baker viu Oswald pela janela da porta que dá acesso ao corredor. Agora precisaremos encontrar alguém com as mesmas características físicas de Lee Harvey Oswald. Richard Black, de 23 anos de idade, é professor de ginástica. Sua altura é de 1,75 m, a mesma de Lee Harvey Oswald. Ele pesa 68 quilos, outra coincidência. Agora podemos fazer a simulação. Será o nosso Lee Harvey Oswald capaz de chegar ao refeitório no segundo andar em menos de 90 segundos? E ele chegará suando e sem fôlego ou calmo e tranquilo? Reescrevendo a história está prestes a descobrir. Vamos simular os passos de Lee Harvey Oswald. Um caminho que ninguém ousou percorrer em quase 40 anos. Após 10 meses de investigação, a Comissão Warren publicou seu relatório a respeito do assassinato do presidente Kennedy. A conclusão foi de que não houve conspiração. Lee Harvey Oswald teria agido sozinho. Pesquisadores contestam o relatório. A contestação se resume a uma única questão. Lee Harvey Oswald foi um atirador solitário ou houve outros franco-atiradores numa grande conspiração? Se um mero detalhe, como o paradeiro de Oswald após o atentado, é alvo de dúvidas, então toda a história pode ter que ser reescrita. Apenas 90 segundos depois do último disparo ser efetuado do 6º andar do depósito de livros escolares do Texas, o policial de Dallas, Marion Baker, viu Oswald pela porta do corredor, no refeitório do 2º andar do edifício. O cineasta Oliver Stone e outros alegam que Oswald teria que correr o mais rápido que pudesse, parar para deixar o rifle no local onde ele foi encontrado pela polícia minutos depois e, em seguida, descer correndo 4 lances de escada para chegar ao refeitório, suando e sem fôlego. Reescrevendo a história, fez uma simulação para checar essa hipótese. Um homem de 23 anos de idade em boa forma física conseguiria correr até o refeitório? Nossa simulação começa no instante que o último tiro for disparado do 6º andar. Para garantir a exatidão, colocamos obstáculos que simulam as caixas que poderiam ter atrapalhado a fuga de Oswald naquela tarde. I was on Simmons Freeway earlier, and even the freeway was jam-packed with spectators waiting their chance to see the president as he made his way towards the Trade Mart. Stand by, Dave, to start the timing. Here we go in 3, 2, 1, go. It appears as though something has happened in the motorcade route. Something, I repeat, has happened in the motorcade route. Richard's heading down the side of the building. There's numerous people running up the hill alongside Elm Street, there by the Simmons Freeway. Making his first turn, coming across the width of the building. The man, Ricker Carcano, is down, and Richard is in the stairwell. Several police officers are rushing up the hill at this time. Stand by just a moment, please. Something has happened in the motorcade route. Stand by, please. He's on the 2nd floor. He's headed for the vestibule, and he's in. Stop. So, Richard, how you doing? I'm doing all right. Are you winded? No, not really. Heart rate's up a little bit, but that's about it. You want to know what your time was? Yeah. Hit me. It was a little over 48 seconds. Reescrevendo a história provou que Oswald poderia efetuar os 3 disparos e chegar ao refeitório do 2º andar num intervalo de tempo até menor do que o alegado. Mas as ações de Oswald depois que saiu do depósito de livros também levantam dúvidas. Depois do assassinato do presidente, houve outro assassinato em Dallas e Oswald foi detido por causa dele. Mas muitos afirmam que ele jamais esteve no local do crime. Nossos pesquisadores irão checar os passos de Oswald nos 30 minutos seguintes ao assassinato.
Um pouco antes das 13 horas, ele estava nesta pensão, no número 1026 da North Beckley, na região da cidade conhecida como Oak Cliff. A governanta Earlene Roberts o viu sair minutos depois. E ninguém mais o viu nesse intervalo de 15 minutos. Então, aproximadamente às 13 horas e 15 minutos, a 1,5 km dali, o policial J.D. Tippett parou um transeunte para averiguação. Por motivo ignorado, o homem atirou no policial e fugiu. 35 minutos depois, Oswald seria preso e acusado pelo assassinato. Mas Oswald só poderia ter atirado no policial Tippett se tivesse chegado à esquina da 10th Street com a Patton em 15 minutos. Alguns teóricos questionam a versão e dizem que nesses 15 minutos, Oswald não conseguiria caminhar quase 1.500 metros do ponto A, a pensão, até o ponto B, onde Tippett foi assassinado. Se Oswald não conseguiu caminhar essa distância nesse intervalo de tempo, então outra pessoa pode ter atirado no policial e talvez até no presidente. Well, and as you realize, Gary, I'm one of those people that always believe that he couldn't make it in time. So this way, we're going to have an accurate picture of what went on. All right, let's do the test and find out. Okay. All right. Vamos refazer o trajeto de Oswald, da pensão que ainda existe, até a cena do crime. Queremos determinar se ele chegou lá sem qualquer tipo de ajuda e até mesmo o trajeto que ele percorreu. Para fazer a reconstituição, demos ao dublê roupas idênticas às que Oswald usava e até um revólver calibre 38. Make sure it's unloaded. It is. Para ele levar no percurso. All right, Dave, what's next in this test? Dividimos a caminhada em duas partes. A primeira até a esquina da Beckley com a Davis. E a segunda por dois trajetos diferentes, a partir dos depoimentos contraditórios de duas testemunhas. Okay, I want you to get on your mark and start walking briskly. Ready, set, go. He will head up Beckley Street, and we'll get in and follow him, eventually pass him in a golf cart, so that we will be waiting for him when he reaches the next checkpoint. And how fast should Richard be walking? Well, the Warren report indicated that they were looking for somebody who was walking briskly. Partiremos da premissa que Oswald foi pelo caminho mais curto entre a pensão e a esquina da Beckley com a Davis. Nenhum dos depoimentos contradiz essa hipótese. 3, 2, 1, stop! O tempo do dublê nesse primeiro trajeto foi de 5 minutos e 54 segundos. No mapa, nesse ponto, Oswald está a apenas 4 quadras da cena do crime. A partir daqui, há 4 trajetos possíveis para se chegar à esquina da 10th Street com a Patton. 2 deles foram descartados, pois não há testemunhas confiáveis que apontem a passagem de Oswald por eles. There was a witness by the name of Helen Markham who lived just off of Patton, and she was... Ninguém viu Oswald na primeira parte do trajeto, mas há 2 testemunhas que o viram chegando à cena do crime. Mas os depoimentos são contraditórios. Uma das testemunhas afirma ter visto Oswald caminhando na direção oeste pela 10th Street. Só que, para ele estar onde ela indicou, ele teria que ter feito este trajeto. 3, 2, 1, start. Poderia este trajeto ser percorrido a pé em apenas 15 minutos, como argumentou a comissão Warren? On the day of the assassination, a lot of the traffic was off the streets because everybody was in watching television or listening to the radio because they'd heard about the assassination of the president. 3, 2, 1, stop. Somando o tempo dos 2 percursos, temos um total de 16 minutos e 11 segundos. Mas esse tempo não seria suficiente para Oswald chegar ao local no instante em que Tippett foi assassinado. Se a testemunha que indicou este trajeto estiver certa, a teoria do atirador solitário começa a desmoronar. Ou ele recebeu ajuda de alguém para chegar rapidamente ao local, ou outra pessoa atirou em Tippett. Mas também havia outra testemunha, Ellen Markham. Ela estava próxima à cena do crime. Em seu depoimento, Ellen afirmava ter visto Oswald indo para leste e não para oeste. Existiria outro trajeto que levaria Oswald nessa direção até o encontro com Tippett?
So what we need to do to test this is take the Crawford route, right? Correct. Okay. Por esse caminho, Oswald seguiria meia quadra pela Davis Street, passando pela esquina da Crawford com a 10th Street, chegando então a Patton Street, onde encontraria o policial Tippit. 3, 2, 1, mark. I've never done it this tightly. Okay. And more in my mind is the possibility that this can be done. 3, 2, 1, stop. O tempo total gasto pelo dublê para ir da pensão até a esquina da 10 com a Patton foi de 11 minutos e 10 segundos. Plenty of time to... Plenty of time for him to make it to this location in time to have the shooting take place. You bet. So another potential myth has been dispelled here today. Ainda há muitos detalhes nebulosos em torno da morte do policial. O mais evidente deles é a contradição entre as duas testemunhas, pois cada uma alega ter visto Oswald caminhando numa determinada direção. Mas nossa simulação mostra que ele poderia perfeitamente chegar à cena do crime sem a ajuda de terceiros. I've always been one of the ones that felt that Oswald could not have made it from the rooming house down at Beckley under any circumstances. So, at least to my own satisfaction and a little bit to my own frustration here, I have shown that he can make it well within the allotted time for the shooting to take place. What surprises me is after 40 years, this is the first time this kind of time check has ever been done in front of a camera. It's important to check out stuff, not just accept the Warren Commission, not just accept the conspiracy folks. Check it out. O desfile da comitiva presidencial pela Praça Dilley e os instantes finais do presidente Kennedy foram registrados por nada menos que 12 câmeras, entre jornalistas e amadores. Mas, por incrível que pareça, nenhum atirador ou possível assassino aparece nas imagens. O único elemento estranho é este homem. This is Badgeman here. We're not going to mess with him. Looks like a person right there. What size are we looking at? Mas havia uma pessoa na Elm Street naquela tarde que tirou uma fotografia do exato momento em que o tiro fatal atingiu o presidente. No fundo da foto aparece o Grassy Knoll. Nesta imagem pouco nítida e granulada registrada pela câmera Polaroid Highlander modelo 88 de Mary Ann Moorman, existe o que muitos teóricos da conspiração acreditam ser a prova definitiva. À primeira vista, as sombras e silhuetas no Grassy Knoll não mostram nada além de árvores e uma cerca. Mas alguns pesquisadores, num exame mais minucioso, encontraram logo acima da cerca o que parece ser a silhueta de um homem, só que parcialmente encoberta por uma nuvem de fumaça. That's what looks like a flash of puff smoke or something. There's the forehead and the eyes there. Shoulder patch. Okay, I see. Shoulder patch. I see. And you're saying that would be his hairline right in here. This is the hairline, forehead. Para investigar esse homem misterioso, o reescrevendo a história requisitou os serviços do fotogrametrista George Pearl e seu assistente, o fotógrafo Joe Cook. Pearl e Cook irão até a Praça Dilley com uma câmera idêntica à que foi usada por Mary Ann Moorman. Eles serão acompanhados pelos historiadores Daniel Martinez e Gary Mack. I have the negatives from yesterday that I made in your conference room from the prints, resized to fit into the Highlander camera. I'm going to take one of these negatives and install it on the screen of the camera so that then I can project this image back out over the scene and align what Miss Moorman did years ago. So this will be a good test of the size and shape of the image. Yes. We'll be able to locate where she took the picture. A posição de Mary Ann Moorman na Elm Street pode ser definida a partir das imagens feitas por outras pessoas que estavam na praça. No filme feito por Abraham Zapruder, Mary Ann aparece de pé na calçada da rua enquanto o presidente passa. Pearl diz que encontrar a posição exata de Mary Ann é essencial para a investigação. Doesn't match up
with her picture, she was further back here. She had to have been. Okay. Paciência e um olhar detalhista são indispensáveis para poder alinhar todos os pontos de referência. All right, gentlemen. The position of this camera is where Miss Mary Moorman took her picture. Everything lines up in the picture. Looking at her picture through the camera and then on to the real scene. Okay. Now that we've got this all set, what do we do next? Well, actually we can put people into the photographs. It's like a time machine. You can actually walk around in Miss Mary Moorman's photograph. O próximo desafio da equipe de Reescrevendo a História será colocar um ator exatamente onde a misteriosa silhueta aparece na fotografia. Okay, that's it. Hold them right there. Nosso ator foi colocado exatamente no lugar onde o homem misterioso aparece na fotografia feita por Mary Ann Moorman. Mas será que dali ele tinha uma visão clara do presidente? Um outro ator será colocado na posição que o presidente estava no instante em que a fotografia que registra o momento do crime foi tirada. He needs to be bigger. So come back this way some. Good. Thank you. All right. Now you need to bend over about 3 or 4 inches. No. Just bend over kind of towards me a little. Okay, Mr. President, bend over just a tad more. A little bit more. Go up. Down. You need to move back just 2 inches. Okay, Joe up. Yes, there you are. You're right there. Agora filmaremos do local onde o homem misterioso estava para determinarmos que visão ele tinha da Elm Street. Hoje, as árvores encobrem parcialmente a visão, mas fica evidente que ele tinha uma visão privilegiada do presidente por toda a extensão da rua. Isso se ele realmente existiu. As descobertas que George Pearl fez o deixaram perplexo. You know, I really didn't know what to think when I first started this. And I was quite amazed that such an old photograph like this was able to guide us back to the position Miss Moorman had taken the picture from, and the plausibility of the shooters or the people behind this fence did tend to match up with the original photograph. It does certainly appear to be a person in that photograph and in the darkness of the area behind this fence. Para nos certificarmos da trajetória da bala, voltamos à praça à noite e demos ao nosso homem misterioso uma arma laser. O ângulo é perfeito. It's just an amazing photograph that some copies that are still in good condition might yield an interesting answer about what happened to President Kennedy that day. A investigação de Reescrevendo a História reconstituiu a sequência de eventos, usou o mesmo rifle Mannlicher Carcano e confirmou que Oswald disparou 3 vezes contra a comitiva, incluindo o tiro fatal no intervalo de 8 segundos. Concluímos que não havia nenhum atirador postado dentro das bocas de lobo. E que Oswald teve tempo para ir da posição de tiro até o refeitório do 2º andar, até ser rendido por um policial de Dallas. E que daria tempo para ele, ao sair da pensão, chegar à cena do assassinato. Estes tiros mudaram o mundo. It's official. As of just a few moments ago, the President of the United States is dead. On November 22nd, 1963, President John F. Kennedy turned off of Houston onto Elm here in Dealey Plaza, entering a killing zone. Mas quem puxou o gatilho?
It tells me that it's possible, that although this is a very inferior weapon in many respects, it could have been done. Hoje voltaremos a Dallas, no Texas, para reconstituir o que foi o pesadelo de um país. It was terrible. The bones and everything in tiny little pieces all over the car. Faremos uma busca científica por provas que solucionem o mistério. You can see the smoke right through the bill. Seguiremos os passos de Lee Harvey Oswald. Ready, set, go. Quem deu os tiros que mataram o presidente Kennedy? Many of the people writing some of these conspiracy tales just don't know very much about the subject. Em Reescrevendo a História. Cinco pessoas e o presidente participaram do desfile em carro aberto mais triste da história norte-americana. Hoje, há apenas uma sobrevivente. É Nellie Connolly, que estava ao lado do marido, o então governador do Texas, John Connolly. Everything was eerie and so unreal, so unbelievable and impossible, you would think. Why? Nellie tem lembranças bem claras daquele momento. I turned around and I said, Mr. President, you can't say Dallas doesn't love you. And he grinned that wonderful grin. Filmes, São Paulo.